Muito bem. Olá, pessoal. Estamos aqui. Meu nome é Rafael Simeone, sou coordenador do programa de pós-graduação em Direito da FDSM, junto com os professores, professor Dr. Elias Calas Filho, professor Edson Vieira da Silva Filho, professor Paulo Eduardo, e daqui a pouco chega também o professor Cícero e a professora Anelisa. O objetivo desse evento é nós falarmos sobre o mestrado. Para que serve o mestrado? Como que um curso de mestrado pode ajudar na carreira profissional das pessoas? Como é que pode ajudar também na advocacia? Enfim, muitas pessoas não sabem exatamente para que serve um curso de mestrado, né? Tem a ideia que o mestrado é uma continuação dos estudos da graduação em Direito, mas o nosso objetivo, então, é desmistificar e tornar mais transparente assim as questões que são estudadas e discutidas no âmbito do mestrado. Então, quero dar as boas-vindas a todos e todas que estão vendo esse vídeo e vou passar, então, a palavra para o professor Dr. Paulo Eduardo, que vai contar um pouquinho da experiência dele e de algumas questões relacionadas à carreira pública e a importância do mestrado. Professor Paulo. Boa tarde a todos. Na verdade, é um grande prazer estar aqui, podendo esclarecer para todos as vantagens e os frutos que podem ser colhidos pela realização de um curso como o mestrado. E é normal que as pessoas tenham dúvidas, que queiram saber, mas afinal de contas, para que serve? O que eu vou fazer com isso? Ou coisa parecida. Então, a proposta nesta tarde é exatamente nós podermos aclarar e explicar para todos essas dúvidas que eventualmente possam surgir. Coube a mim falar sobre as vantagens do mestrado nas carreiras jurídicas. Eu inicio dizendo o seguinte, que o mestrado pode ser um grande negócio para qualquer profissional. Então, dividindo para esclarecer nas carreiras do setor público e nas carreiras do setor privado, rapidamente digo o seguinte para vocês. No setor público, concursos públicos especificamente, para qualquer cargo que vocês possam imaginar, promotor, delegado, juiz, enfim, para qualquer cargo público que vocês possam imaginar, não existe o pré-requisito do mestrado, não é um pré-requisito o curso de mestrado. Mas, em todas as carreiras públicas, o mestrado pode te ajudar, inclusive, nos concursos, de duas formas distintas. O curso de mestrado é um curso que você vai fazer e vai aprofundar seus conhecimentos. Isso é concreto. Você vai aprofundar seus conhecimentos. Aprofundando seus conhecimentos, você vai conseguir ter um desempenho melhor, naturalmente, nas provas. E esse desempenho, de forma objetiva nas provas, por si só já vai ajudar. E, além disso, existe uma fase nos concursos públicos, que é a fase de análise de títulos. E você possuindo o título de mestrado, você salta na frente da grande maioria, ou se não de quase toda a maioria dos candidatos que forem aprovados. Ou seja, depois da aprovação, a análise de título, se você tiver um curso de mestrado, vai te levar para uma posição muito melhor e você estando melhor posicionado, você toma posse antes e começa a trabalhar antes. Então, isso é concreto nas carreiras públicas. Nas carreiras de direito privado, então vamos pensar na advocacia de uma forma mais geral, o curso de mestrado vai possibilitar ao profissional um conhecimento mais aprofundado de diversas questões. Isso parece ser genérico, né? Então, eu vou dar um dado objetivo que talvez possa auxiliar a compreensão. Uma pesquisa num site que é o site salário.com demonstrou que o advogado que tem o curso de mestrado ganha mais do que o dobro de um advogado, em média, né, do que um advogado que não tem. O site fez uma apuração com mais de 18 mil advogados entre 2020 e 2022 e concluiu que a pessoa, inclusive pelo CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e
verificou que o salário médio de um advogado é, no Brasil, R$ 4.353, aproximadamente. E um advogado que tem mestrado, esse salário pula para R$ 11.257. Ou seja, é um fator, um objetivo que demonstra que fazer o curso de mestrado pode concretamente melhorar a sua vida. Sem dizer o óbvio, mas também para aqueles que pretendem, querem, gostam da docência, gostam de dar aulas, o curso de mestrado vai auxiliar concretamente a contratação e essa efetivação dessa carreira docente. Enfim, para qualquer lado que você olhe, para qualquer tipo de futuro profissional que você almeje, o curso de mestrado certamente vai te ajudar bastante. Era isso, professor. Olá, boa tarde a todos. Cumprimento também os colegas aqui. O tema que me coube, para além da academia, a aplicabilidade do mestrado em Direito na advocacia. E isso, vejam, é uma pergunta que eu escuto com muita frequência, muita frequência. Principalmente quando eu me dirijo aos alunos da graduação, sempre vem aquela pergunta, mestrado é para quem quer dar aula? Sim, claro que é, né? Eu diria que para este objetivo, é um pré-requisito mínimo, né? Hoje o mercado de docentes não tem oportunidade nenhuma para aqueles que não têm pelo menos o título de mestre, né? As instituições se preocupam muito com isso, até para cumprir exigências de avaliação dos órgãos de avaliação dos cursos. Mas, veja só, e para quem pretende uma carreira na advocacia? Mestrado tem utilidade? Não há a menor dúvida. É só a vaidade de ter o diploma na parede? Olha, vou dizer que isso é uma utilidade, sim, porque é muito bom, muito boa a sensação de pôr o diploma de mestrado na parede, né? Não só na parede, mas também no currículo Lattes, no currículo profissional, na assinatura do e-mail, enfim, né? Mas isso, pessoal, no campo da superficialidade. Na advocacia, a utilidade do mestrado, para mim, ficou muito clara em duas ocasiões. Primeiro, quando a gente, iniciando, né, a própria advocacia, vai para o mercado de trabalho e percebe que, para quem pretende exercer aquela advocacia baseada em casos simples da lei, para os quais há uma resposta na lei, o mestrado não vai contribuir em quase nada. Mas quando você se depara com os casos mais complexos, para os quais não há uma resposta pronta, e que você, profissional, vai ser desafiado a criar uma solução nova, é aí que você vai ver a diferença dos influxos que os estudos no mestrado proporcionam. A ampliação da sua visão do fenômeno jurídico, permitindo enxergar não só o que está na letra da lei, mas aquilo que são as estruturas do direito, a lógica do sistema. Enxergando, portanto, onde a maioria das pessoas não enxerga. Isso que o professor Paulo falou, do salário, não é porque há ali uma tabela de remuneração em razão do mestrado, não, é porque o mestrado proporciona ao profissional o desenvolvimento de competências novas, mais avançadas, que vão habilitá-lo a fazer serviços mais sofisticados, pelos quais se paga melhor. E eu tive essa experiência anos atrás, quando fizemos aqui na faculdade, em 2013, um café da manhã com os mestrandos e alguns egressos, na época o programa ainda nos seus primeiros anos, e conversávamos com eles justamente sobre isso. Houve algum resultado palpável no exercício profissional depois do mestrado? E a resposta é unânime. Então, nós temos agora 10 anos aqui de experiência do programa, mais do que 10, 12 anos, né, de experiência do programa,
E vemos isso a cada ano, o retorno que os egressos nos dão. Olha, havia um profissional na advocacia antes do mestrado e há um depois com uma visão muito mais sofisticada, muito mais ampla, alcançando, clareando coisas que antes eram uma nuvem, né, no fenômeno jurídico. Então, eu quero sublinhar esses pontos, dar esse testemunho e estimulá-los a procurar essa qualificação profissional, mesmo que não seja para uma atividade docente. E tem mais um aspecto que eu gostaria de acrescentar, sempre falo isso aos meus alunos aqui na faculdade. O título de mestre não tem prazo de validade, não caduca. Uma vez adquirido, você vai carregar esse título para sempre. Daqui 10, 20 anos, 30 anos, 40 anos na sua profissão, você é mestre. Você recebeu o grau de mestre em Direito. Isso vai pontuar no concurso que você for prestar, sempre na sua carreira, no seu currículo, até o fim da sua atividade profissional. Muito obrigado, professor Simeone. Boa tarde a todos, aos professores, os colegas, amigos que compõem aqui o curso de mestrado da FDSM e a todos que estão acompanhando a nós nessa tarde. Eu dou boa tarde e gostaria de falar aqui para vocês, brevemente, a respeito de oportunidades de pesquisa e de como que se desenvolve, talvez, algumas dessas questões que o professor Paulo e o professor Elias Calaz colocaram aqui, né? Nós temos, de fato, algo que é formal, né, que os colegas colocaram aqui, que é o título de mestre. E o professor Elias já trouxe algumas questões interessantes que diz respeito como que essa questão formal ela se desenrola em questões que são talvez não formais, mas da constituição de habilidades das pessoas que saem daqui. Mas e como que isso se dá? Isso se dá por meio de uma série de atividades que vocês vão ter aqui durante 2 anos. O primeiro ano, que é o ano das disciplinas, é um impacto muito forte, tá? Dentro da ideia de mundo, da percepção de como nós entendemos as coisas, e principalmente, é claro, o direito para todos os nossos alunos. Tá? Eu costumo falar para o professor Simeone, nós dois, por conta da disciplina de análise do discurso, metodologia científica, geralmente nós somos que damos boas-vindas, né? Nós dois somos os titulares dessa disciplina, e eu falo para eles, olha, mentalizem qual façam uma fotografia mental do que vocês são hoje, porque daqui a 1 ano, depois que concluírem já os créditos, vocês vão ser pessoas completamente diferentes. E depois de mais 1 ano do esforço mental, emocional, de escrever uma dissertação de mestrado, vocês vão ser outro. E por quê? Porque vocês vão estar sendo guiados, orientados por professores com muita experiência em pesquisa, com muita experiência em ajudá-los nessa tarefa que não é nada fácil, né? Que é de leituras pesadas, leituras que pressupõem conceitos, que pressupõem um debate, e depois de escrever isso também. Mas não é uma escrita qualquer, que vai ser simplesmente feito um trabalho e não vai ter... Não, vai ter um debate sobre aquilo, como vocês escreveram. Existe até mesmo um estilo que é um pouco diferente da advocacia, que é um pouco diferente do serviço público, até da nosso dia a dia, da prática jurídica. Mas como o professor Elias disse, de fato, ele auxilia muito em depois de nós criarmos novos tipos de sinapses mentais, né? Quer dizer, depois que a gente enfrenta textos extremamente difíceis, é claro que nós vamos ter uma certa facilidade já de escrevermos uma peça inicial, de prestarmos um concurso, de interpretarmos textos.
E outra coisa que eu falo com os colegas sempre, né, que eventualmente, quando nós lemos um texto muito difícil, né, e a gente compartilha com os alunos, e às vezes eu peço para os alunos em aula, comenta esse texto, nem sempre a nossa memória nos salva, né, às vezes a gente tem a gente esquece de um conceito ou outro, uma questão ou outra, mas está sendo constituído ali uma forma mental diferente, né? E isso, ao longo do tempo, vai se tornar um ser humano diferente, vai se tornar um profissional diferente, assim, ó, sem nenhuma sombra de dúvida. Isso sem nenhuma sombra de dúvida. A questão de você, aos poucos, acreditar que estudando, que escrevendo, que tendo apoio mesmo, né, de um bom programa de mestrado, de um bom programa de pós-graduação, você vai, de fato, se tornar, né, como se diz, mais inteligente ou mais capaz, não é um milagre, né? Na verdade, muito esforço, e por isso tem orientação, por isso tem professores que vão ajudá-los nesse processo. Eu vou finalizar aqui para dizer que a gente, então, tem uma série de atividades que vão desde escritas de artigos, que vão ser publicados juntamente com professores, participação de congressos, ciclo de formação de pesquisadores que nós temos anualmente. Nós temos, na verdade, todo algo que vai para além da sala de aula, mas que vai constituir vocês em pessoas que depois vão ter o título de mestre, que não caduca, mas e que, não por acaso, né, depois, na média, como o professor Paulo disse, né, na verdade, se você observar os dados, de fato, que nós temos de pesquisa do IBGE, o número de anos que a pessoa tem de educação formal vai determinar, na média de ganhos, de quanto que é do salário que ela recebe ao final da sua vida, né? Então, isso estatisticamente, isso realmente é algo que é uma realidade. Mas é claro que não é, como foi colocado, uma tabela, é por conta dos seus méritos, né? Por conta do que ela vai conseguir desempenhar, do que ela vai conseguir produzir. Então, a gente vai ter uma série de atividades de pesquisa, uma série de atividades de auxílio à escrita, de elaboração, de diferentes tipos de avaliações, de feedbacks, para auxiliar os alunos nesse processo que, como eu realmente falo isso sem nenhuma dúvida e com muita tranquilidade, de que as pessoas que entram aqui, elas saem melhores, elas saem outras pessoas. Se vocês tiverem oportunidade, eu faria isso, que nesse caso, né, é um investimento sem risco. Você vai ter um retorno em algum momento. Obrigado, professor. Bom, primeiro, muito bom estar com todos vocês aqui, com meus colegas aqui. É sempre bom rever os amigos e é sempre bom falar para pessoas que querem se aproximar do nosso mestrado. Antes, uma lembrança, o Paulo e o Calas falaram da questão... Alô? Pronto, perdão. Bom, repetindo, muito bom estar com todos vocês aqui, prazer estar com meus colegas, bom estar com vocês que pretendem conhecer melhor o nosso mestrado, tá? E o Paulo e o Calas falaram aqui de dois aspectos do curso, não é isso que eu ia falar, mas só para aproveitar o embalo, que seria do ingresso nas carreiras. O que acontece? Nas carreiras, quase todas as carreiras jurídicas, eu diria todas, mas vamos ficar no quase todas para ser seguro. Você tem progressões salariais com o mestrado, tá? E isso também dura a vida inteira. Até algum tempo atrás, parece que era coisa de 10% de aumento salarial por ter o curso. Isso é uma coisa que afeta muito a profissão. Bom, mas eu vim falar de inserção social. O que é inserção social? A gente trabalha com a ideia do mestrado como sendo algo que vai produzir artigos, produzir textos, produzir pesquisas. O mestrado é um mestrado acadêmico, então o mestrado acadêmico está em torno da academia. Isso tem mudado de uns tempos para cá, de 10 anos para cá, talvez. Notou-se que a academia tem muita dificuldade de ir para além das suas salas de aula. A Faculdade de Direito do Sul de Minas, no seu mestrado, tem um programa de inserção social extremamente interessante, é pioneiro,
e ele está caminhando a passos largos para uma evolução muito grande, que seria tentar transformar o conhecimento que a gente produz em sala de aula em alguma coisa relevante para a sociedade. Então, toda turma de ingressantes nossos entra nesse projeto, eles se reúnem em grupos, esses grupos fazem projetos. Um dos que eu tenho um carinho especial é junto ao CIAMPAR, né? É uma organização extremamente séria da nossa região, que trabalha com o apoio da mulher, a mulher vítima de violência doméstica, e o pessoal nosso se aproxima desses grupos, vê quais são as demandas e tenta conciliar produção acadêmica, produção teórica, com alterações práticas. E isso tem sendo feito já desde a existência do mestrado, né, desde o começo, e está se intensificando muito. O aluno nosso entra, constitui um grupo, faz um projeto no primeiro ano e no segundo ano efetiva esse projeto. Lições da pandemia, a gente aprendeu a trabalhar com redes sociais. E nesses trabalhos com redes sociais, a gente está vendo que as redes sociais são uma ferramenta muito boa de transformação social, porque ela gera acesso a muita gente que não teria um acesso fácil às ações, afinal de contas, de transformações sociais e facilita o diálogo. Muito bem, nós aqui nos preocupamos com o conhecimento em sala de aula, nos preocupamos com a formação do pesquisador, e é isso que o mestrado faz, o mestrado forma pesquisadores, mas nós também nos preocupamos com a transformação social. Então, o nosso aluno, e esse ano começamos com uma novidade muito legal, os alunos do mestrado já estão trabalhando em parceria com alunos da graduação, então o pessoal que faz o projeto de inserção social trabalha com alguém da graduação, é o que faz com que a gente estreite os vínculos entre graduação e pesquisa, né? E, olha, nós temos tido resultados muito bons. Depois, deem uma visitada no site do mestrado, vocês vão ver inserção social, e lá vocês vão ver todos os projetos que já foram realizados. Vocês vão ver os projetos, as ações e os resultados. Aonde isso se dá? Pouso Alegre e região. Nós já tivemos projetos em Varginha, em Poços de Caldas, Heliodora, na região toda aqui, São Lourenço, muitos em Pouso Alegre, é claro, né? E com entidades que precisam, que têm demandas efetivas e que a gente tem procurado, dentro do possível, atender algumas dessas demandas. Só fechando, a inserção social pretende uma revolução social ou uma transformação social? Não, seria uma pretensão descabida. Mas, fazendo o pouco que a gente faz, a gente muda um pedaço do nosso mundo. Quando cada um muda um pedaço do seu mundo, o mundo inteiro muda. A Faculdade de Direito do Sul de Minas, pela inserção social, tem mudado muitos pedaços do mundo que está ao nosso redor. Obrigado pela chance, obrigado pela oportunidade. Bom falar com todos aí, bom estar com meus colegas aqui. Simeone. Nós agradecemos, professor Edson. E temos perguntas no chat. Vamos ver aqui. Seguindo mais ou menos a ordem. Primeira pergunta é se tem bolsa. E tem bolsa sim, tá bom? Nós temos para esse novo processo seletivo uma bolsa da CAPES e uma taxa da CAPES. A bolsa, a diferença da bolsa e da taxa é que a bolsa, ela paga toda a mensalidade e o aluno recebe mais um valor. E a taxa, ela paga toda a mensalidade, mas o aluno não recebe um valor. E a diferença, a outra que tem, é que a bolsa ela exige uma dedicação integral aos estudos do mestrado. Então, a pessoa não pode conciliar com trabalho, com carteira assinada ou outros tipos de bolsa. E a taxa já permite que a pessoa trabalhe, já permite outras questões. E uma novidade bem interessante para esse processo seletivo
é que a Faculdade de Direito criou um programa próprio também de bolsas, com auxílio de até 40% de desconto na mensalidade para os candidatos que são egressos da graduação em Direito da FDSM. Então, todos os alunos da FDSM, independente do tempo, se foi há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, a FDSM é antiga, né? Ou se são recém-formados agora, vão poder participar, então, desse programa próprio da FDSM, que é o de bolsas, prevendo, então, essa possibilidade de 40%. Serão distribuídas 4 bolsas, além da bolsa e da taxa da CAPES. Tá? Uma outra pergunta aqui no chat é se é online, né? A Karine Machado, obrigado, Karine, pela pergunta. Se dá para fazer online. Durante a pandemia, houve a suspensão, né, de todas as atividades presenciais de ensino. E no retorno agora, né, da pandemia, nós estamos num processo, então, de retorno progressivo, tá, para as aulas presenciais. Então, nesse semestre, está funcionando com aulas presenciais uma vez por mês e as restantes aulas, todas elas à distância, através da plataforma Zoom. O nosso plano para o ano que vem é manter ainda um sistema de transição. Então, não é 100% online, mas também não vai voltar presencial diretamente, assim, né? Todas as aulas. A ideia é que haja um equilíbrio, assim, por enquanto, tá? Entre aulas presenciais e aulas à distância. Todas elas síncronas, né? Todas elas ao vivo, tá? Não tem aulas gravadas no mestrado. Outra pergunta é sobre a linha de pesquisa Relações Sociais e Democracia. É a Débora que faz essa pergunta. Poderia falar um pouco sobre essa linha de pesquisa, por favor? Algum professor gostaria de falar da linha? Então, eu falo? Pode ser? Tá bom. Já que eu estou com o microfone. O nosso mestrado, então, ele tem uma área de concentração que é Constitucionalismo e Democracia. E dentro dessa área, então, isso tem 2 linhas. Uma é as relações sociais e democracia e a outra é efetividade dos direitos fundamentais sociais. Qual que é a importância prática, assim, dessas 2 linhas, tá? Primeiro que as 2 linhas são muito interessantes, né? É uma escolha que os alunos fazem que está mais baseado nas disciplinas específicas, porque nós temos algumas matérias que são comuns às 2 linhas de pesquisa, são matérias em que todos os alunos estudam juntos, né? A turma se encontra, toda ela, juntamente nessas disciplinas que a gente chama elas de obrigatórias, e existem algumas disciplinas que são específicas de cada uma das linhas de pesquisa. Então, a diferença dessa linha, Relações Sociais e Democracia, em relação à outra linha, que é a efetividade dos direitos fundamentais, são disciplinas como Direitos Sociais e Proteção Constitucional dos Direitos da Personalidade, Constituição, Soberania e Globalização, que é da linha 2 também, né, das relações sociais, Garantias Penais da Cidadania. Será que tem mais alguma que eu estou esquecendo? Acho que só. E Teoria Crítica e Democracia, que são matérias, então, específicas dessa linha Relações Sociais e Democracia. E existem outras matérias que são específicas da linha Efetividade dos Fundamentais. É o caso de Constituição e Relações Econômicas, Estado e Administração, não, Estado e Administração é obrigatória. Horizontalização dos direitos fundamentais sociais e... É da linha 1, será? Tá. E não estou achando aqui, mas a disciplina da professora Anelisa também é da linha 1, que é a Políticas Públicas de Direitos Fundamentais, tá? Então, o que muda é a linha. Qual que é outra importância importante, né, na hora de escolher a linha? Primeiro que o importante é vocês pensarem assim, quem que pode ser um professor orientador para mim, né, para o meu interesse, para o meu tipo de trabalho? Aí é interessante pensar que o professor que é titular de uma disciplina apenas da linha 1, então é importante você se inscrever na linha 1, porque aí você vai poder ser orientando desse professor da linha 1. Mas se você tem a intenção de ser orientada ou orientado por um professor da linha 2, então é interessante você escolher a linha 2.
Mas se você tem interesse em escolher um professor que leciona uma disciplina obrigatória, então não é tão importante a linha, porque qualquer um dos dois, né, qualquer uma das linhas poderá ser possível orientação. Tá, Débora? Então, espero que eu tenha explicado assim para ti essa questão das linhas de pesquisa. E no nosso site, tá, tem a descrição, as disciplinas certinho, assim, né? Cada disciplina de cada linha de pesquisa, que é uma forma de vocês ajustarem também o interesse de vocês, né, para essas questões, tá? A Luana faz uma pergunta também bem interessante, ó. A Luana escreve assim: é possível conciliar os estudos do mestrado e os estudos para concurso público? Professor Paulo, o que o senhor acha? Sim, é perfeitamente, Luana, perfeitamente possível. Na verdade, uma coisa vai ajudar a outra. Quando você vai fazer o mestrado, você vai se aprofundar em determinadas matérias. E os concursos públicos, especialmente de carreiras jurídicas, vão exigir de você, a partir da segunda fase, por aí, você vai fazer provas escritas e depois você vai fazer o oral. Tanto nas provas escritas, dissertativas, quanto na prova oral, você ter conhecimento não é suficiente, você precisa demonstrar profundidade nesse conhecimento. Você precisa não saber a resposta, mas demonstrar que você conhece bem aquele instituto, aquela questão que te foi formulada. E nesse ponto, o mestrado vai te ajudar muito, ajudou muito a mim. Pessoalmente, no concurso que eu fiz, me ajudou demais, porque mudou o nível das minhas respostas, porque você não basta responder aquilo que te é perguntado, mas sim demonstrar que conhece bem aquele assunto. Nesse sentido, vai te ajudar bastante, Luana. Joia. A Débora faz uma pergunta também importante, que é sobre o horário das aulas, né? Então, as nossas aulas, elas acontecem no primeiro ano do mestrado. E elas acontecem nas sextas-feiras e no sábado de manhã. Então, alguns encontros, algumas semanas serão online, mas alguns serão presenciais, tá? Isso já responde também a pergunta da Karine Machado, que ela pergunta se dá para fazer 100% online. Não, na FDSM, alguns encontros são presenciais, tá? Isso é super importante, porque o nosso programa de mestrado, ele não é um programa de ensino à distância. Mas eu gostaria de, talvez, ajudar, professor, que assim, as pessoas talvez tenham uma... Quem não está acostumado, né, com mestrado, doutorado, na verdade, são menos encontros do que a graduação. Né? Se eu não me engano, a graduação são 20 encontros, né, professor? Geralmente de 15 a 20 encontros, né, ou 15 ou 20 semanas por semestre, tá? 15 a 20 semanas. Nossos encontros da nossa disciplina são 11 semanas. Né? E essas 11 semanas, elas não são corridas também. Né? Elas são intercaladas. Elas têm, talvez, vai ter por mês 2 ou 3 encontros, e aí, com certeza, raramente, acho que nunca vi, né, ter 4 aulas seguidas numa semana só, no mês. Então, não vai ter só todas as sextas. E por que tem isso? Né? Eu lembro que até quando nós tivemos a questão da pandemia, a gente ficou assim, acavalou um pouco algumas aulas, mas a gente tinha essas sobras, justamente porque são bastante leituras, né? São muitas leituras, né? Bastante carga de leitura, então você precisa de algumas semanas para digerir, né? Para ter tempo, de fato, de fazer as atividades, inclusive algumas disciplinas têm atividades todas as semanas, né? Eu, por exemplo, geralmente peço uma atividade com texto. Então, a pessoa vai ter que ler um texto e realizar uma atividade para uma determinada avaliação. E isso, então, se fosse todas as semanas, para as 4 disciplinas que a pessoa faz, a pessoa teria muita dificuldade, né? Muito, até não faria, talvez, da forma adequada. Por isso que é um pouco diferente, né, para você se programar e ter uma ideia. Sugiro também, na linha do professor Edson, que falou do nosso site, né, eu vi que alguns alunos já entraram e viram, né, as linhas de pesquisa, as disciplinas estão lá. Também ali tem, por exemplo, os calendários desse ano, do primeiro semestre e do segundo semestre. Qualquer um pode entrar e fazer o download e ver já como é que funciona mais ou menos ali tem os quadrantes, né? Quantas aulas teve em outubro, quais disciplinas, como que funciona, né? Ali já dá para ter uma
uma febre, assim, de como é que funciona, né? Obrigado. Agora sim. Pergunta da Pamela sobre se é necessário apresentar algum projeto para entrevista de seleção. Pamela e pessoal, esse ano o nosso processo seletivo ele está diferente. Nós modernizamos o processo seletivo para tornar ele mais simplificado, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, antigamente era feita uma prova escrita, aí depois, quem era aprovado na prova escrita passava para as entrevistas, e na entrevista, então, era feita uma análise de uma série de documentos, entre eles um pré-projeto de pesquisa, tá? E esse ano não é mais necessário isso. Esse ano nós abolimos a prova escrita e a gente vai concentrar o processo seletivo apenas na entrevista. E a entrevista vai consistir numa análise da experiência profissional ou acadêmica da pessoa, tá? Do perfil da pessoa, a disponibilidade de tempo, né? O interesse, a motivação que o candidato tem a fazer o mestrado, e não é mais necessário, então, apresentar um pré-projeto, tá, Pamela? Então, esse pré-projeto era uma exigência antiga que agora, então, nós abolimos para tornar mais simples esse processo seletivo, tá? E aproveitando essa questão, né, quando a gente fala assim, experiência profissional, experiência acadêmica, né, às vezes isso pode dar a impressão de que é necessário que a pessoa tenha diversas publicações, participação em eventos, congressos, né? E aí eu queria pedir para o professor Edson ou o professor Elias, é necessário ter publicações no currículo, assim, para participar do processo seletivo do mestrado? Não, não é necessário. Aliás, o mestrado justamente vai auxiliá-los a desenvolver as competências para produzir esses artigos e as publicações, etc., né? Então, quem, por exemplo, está terminando a graduação agora, pode perfeitamente ingressar diretamente no mestrado. Há, inclusive, algumas vantagens nisso, porque não é, quem já está no ritmo dos estudos, etc., tem até uma facilidade nesse aspecto. Então, não é necessário. O que nós vamos verificar na entrevista é justamente a motivação, como falou o professor Simeone, a disposição para desenvolver essas habilidades. Agora, depois de concluir o curso, aí sim você certamente terá alguns trabalhos já publicados, que, aliás, um dos créditos a cumprir durante o curso é justamente a publicação de um artigo, né, professor? É engraçado que quando nós entramos no mestrado também, a gente não tinha também publicações, assim, né? É normal isso. Às vezes o pessoal pensa assim, nossa, como é que eu vou concorrer a uma vaga no mestrado se eu não tenho nada no currículo, né? Sou um estudante ainda, assim, né? Mas é importante vocês perceberem que é durante o mestrado que começa, né? Ter essa produção acadêmica, essas experiências, né? No campo do pensamento científico, né? Experiências de publicação de artigos, de apresentação de trabalhos em congressos, e apresentação de pôsteres, e palestras, e outras coisas. É durante o mestrado que isso começa, né, a se desenvolver, tá? Então, não se preocupem, tipo, não tenho nada no currículo, né, já estou fora. Não, não é bem assim, né? Ninguém tem coisas no currículo, né, na época do concurso do mestrado, tá? É muito raro, assim, né? São raros os candidatos que tem já uma coisa de currículo forte, assim, no campo do mestrado, tá? Então, que isso não seja um desmotivador para as inscrições, porque, na verdade, é comum, né, nós entrarmos no mestrado, geralmente, assim, começando ali, né, a ter os primeiros passos de uma carreira acadêmica. Professor Edson? Olha, é uma observação muito rápida. Essa semana me procuraram sobre isso. O meu currículo, eu não tenho nada. É claro que não, está começando o currículo. Então, o start é esse, começa-se do zero, né? E a segunda coisa, foi a questão do projeto, é legal deixar bem claro. Na nossa experiência de pesquisadores, todos nós vimos que, desde há muito tempo, os projetos apresentados nos processos seletivos que nós fizemos, quase todos são abandonados. Não são os daqui, não. Isso é um fenômeno normal. Então, aquele primeiro projeto não sobrevive. Daí a ideia do abrir mão do projeto.
também, se vale a história, a minha experiência profissional foi exatamente assim, professor Simeone. Eu acabei a graduação e comecei, como todo mundo, a procurar emprego. E, paralelamente ao emprego que eu não achava, eu me inscrevi para fazer o mestrado e comecei a fazer o mestrado. Então, eu não tinha experiência absolutamente nenhuma, a não ser a da graduação. E foi no mestrado que eu fui aprender, que eu fui começar a entender melhor o direito, e um colega do mestrado que trabalhava no banco, e aí me levou, inclusive, o emprego, achei através do mestrado. Quer dizer, não há nenhuma necessidade de qualquer experiência anterior. Joia. E o Paulo lembrou uma coisa que é bem importante também. Na minha experiência, o mestrado, ele não é só um curso, não é um ambiente assim só para aprender as coisas, né? É um lugar que a gente faz muitas amizades, né? Amizades para o resto da vida. E muitas oportunidades profissionais surgem no mestrado, porque é um ambiente em que a gente tem contato com pessoas de várias áreas, né? O pessoal da magistratura, da advocacia, do Ministério Público, da delegacia de polícia, estudantes, né, recém-formados. Então, é realmente um ambiente que é muito interessante, assim, para se cultivar e poder participar. Bom, professores, não temos mais perguntas no chat. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, esse é o momento, tá? Então, mandamos aqui um abraço a todos que participaram. Obrigado pelas questões, obrigado pelas perguntas. Nós falamos aqui, então, das bolsas, do processo seletivo, né, para que serve o mestrado em diversos aspectos. Então, espero que tenha esclarecido as dúvidas, né, do pessoal. E a gente aguarda, então, vocês interessados, né, a participar desse processo seletivo. Estamos muito ansiosos por dar início a mais um ano letivo no mestrado e ficaremos bem felizes, então, de poder trabalhar com vocês, tá? Para mais informações, acesse o site da FDSM, www.fdsm.edu.br. Podem procurar também a secretaria para mais esclarecimentos, podem procurar diretamente a coordenação também para uma conversa, para uma explicação. Nós somos super acessíveis e atenciosos a todas as dúvidas, tá bom? Obrigado, então, obrigado, professores, pela disponibilidade dos senhores. E a gente se despede aqui, então. Um abraço a todos e todas. Bom final de semana.